Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de um conceito que também é muito importante, principalmente na física, que é o conceito de derivadas direcionais. Nessa aula o que a gente vai fazer é definição de derivada direcional com interpretação geométrica sobre o que a gente quer fazer. Vamos dizer várias definições, assim, não várias, mas uma só em que a gente vai trocando a notação de modo que fique mais confortável. Um teorema que a gente ainda inclusive vai demonstrar que é uma fórmula que relaciona derivada direcional já com vetor gradiente, caso minha função seja diferenciável, ou seja, essencialmente a aplicação da regra da cadeia. E depois, no final, vamos fazer um exemplo, um exercício para explicar quais são os passos e quais são os procedimentos para entender o que estamos fazendo completamente. Então, vamos começar a aula. Então, seja f uma função de um conjunto U aberto, de R2 para os reais, e um ponto x0 e y0 pertencente a U. Então, o que nós temos? Então, aqui nós temos o nosso ponto, que eu estou denotando por x0 e y0. E a questão é que, se vocês olharem as derivadas parciais, muitas vezes o que a gente fazia? A gente estudava por um caminho reto, pelo eixo paralelo ao eixo x, e considerava uma função aqui, que a gente chamava de g de t, e derivava. Então, ou seja, a gente muitas vezes considerava um g de t igual a f, vamos dizer, de t y0, e calcularíamos g' de x0. Aí, isso aqui, por definição, é o que a gente chama de del f del x no ponto x0 e y0. Agora, por exemplo, quem estiver incomodado com essa notação, primeiro eu vou linkar o vídeo que explica essa interpretação geométrica da derivada parcial, mas essencialmente é só aplicar a regra da cadeia. E a mesma ideia, se a gente quiser fazer o del f del y, nós vamos derivar para essa direção. Só que vamos dizer, por que essas duas direções apenas? Né? Isso é uma pergunta bem comum. Por que eu não poderia derivar em outra direção? Por que eu não poderia derivar nessa aqui, onde está essa reta? Ou seja, numa direção que a gente como que vai dizer, definido pela uma direção v. Tá? Um vetor v. Então, na verdade, a gente pode, acho que até eu diria deve, sempre uma informação extra da função. Claro que com essas duas já tínhamos o plano tangente, mas plano tangente é aproximação linear para qualquer ordem. O que significa a derivada direcional? É para dizer que eu vou derivar em relação a uma direção. Isso vai ser importante, esse conceito. Mas, enfim. Então, como que a gente define isso? Então, vamos passar todas as passagens, fazer todas as passagens e todos os cuidados. Então, o que a gente faz? Fixa um V em R2. Por, vamos dizer, razões técnicas, quando a gente vai falar de direção e quer derivar, ou seja, a gente vai fazer uma taxa de variação, então a gente precisa normalizar. Então, a gente precisa que a norma de V seja igual a 1 para poder falar de derivada direcional. E vamos colocar coordenadas nesse vetor A, B. Dizer que o vetor v é igual a AB e com norma de v igual a 1, o que eu estou pedindo é que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1. Muitas vezes é interessante fazer o a igual a cosseno θ, b igual a seno θ para falar qual é a direção, mas vamos usar essa notação aqui. Então, quem é del f del v? Del f del v no x0 e y0 é, por definição, o limite quando t tende a zero dessa expressão aqui toda, f de x0 mais ta, y0 mais tb, menos isso aqui, etc. Vamos dizer que particularmente, eu não gosto muito dessa definição. Eu acho ela muito, vamos dizer, sobrecarregada. Então, o que na verdade, eu gosto é com a notação vetorial. Eu acho que fica mais simples de entender. Então, o que eu fiz? Eu pego P, um ponto x0 e y0. Eu agora considero gama de t igual a P mais tv. Tá? Então, o que está acontecendo é, eu pego um ponto P, eu pego uma direção V e soma ponto, vamos dizer, com o vetor, nós temos uma reta aqui toda. Então, essencialmente, eu estou restringindo a uma reta definida pela direção V. Então, com isso, nós temos g de t igual a f de p mais tv. Repara, g de t igual a f de p mais tv é exatamente essa expressão aqui, ó. Se a gente botar o P, x0, y0 e o TV como TA, TB, então se eu somar isso aqui vai dar essa expressão aqui. Então, essa fórmula aqui, se a gente derivar G' e aplicar no ponto zero, nós temos que é o del f del v
no ponto P. Então, a gente pode usar essa definição aqui, e é uma definição que eu gosto mais. Tá? Essencialmente, só para vocês verem que está aqui equivalente, o bom dela é que aqui a gente já pode usar a regra da cadeia, se nossa função for diferenciável. Tá? A gente vai ter que falar um pouco da notação aqui. E aqui, vamos dizer, também vale a regra da cadeia, basta aplicar a regra de L'Hopital, né? É 0 sobre 0, indeterminação, deriva em cima, deriva embaixo, e aplica a regra da cadeia. Tá? Mas precisa que a função seja diferenciável. Mas enfim, uma observação, já para dizer que estendemos o conceito, se o nosso vetor v é igual a 1, 0, então del f del v no ponto P é igual a del f del x no ponto P. Tá, eu acho que isso aqui é direto, basta botar o a igual a 1, b igual a 0, o y0 está fixado e acabou. Tá, vai ficar x0 mais t com y0, aí na verdade a gente usava como x0 mais h, mas enfim. Então vale isso e a mesma ideia para del f del y. Se o v for 0, 1, então del f del v vale del f del y. Então, teorema. Temos uma fórmula boa, rápida para calcular, em caso que nossa função é diferenciável. E caso a gente pegue um v em R2 com norma de v igual a 1, então vale essa fórmula aqui. Tá, essa fórmula, vamos dizer, é rápida, na verdade, é bem rápida de deduzir mesmo, porque, por exemplo, vamos voltar aqui só para vocês verem a dedução dela. Então, deixa eu apagar aqui. A dedução dela é o seguinte: se gama de t igual a p mais tv, então eu sei que o gama' de t é exatamente o nosso vetor v. Tá, isso aqui é rápido provar. Por quê? Bom, gama' de t, olha, é igual a x, é x de t, y de t. X' de t é igual a y' de t é igual a b. Então, gama' de t é igual a AB. AB é exatamente o nosso vetor v. Então, essencialmente, a fórmula que a gente gostaria, a notação se estende. Então, gama' de t é igual a v, e o que a gente vai precisar é que o g' de 0, a gente aplica a regra da cadeia aqui. Então, se a gente for derivar, então vamos só para lembrar disso aqui, a fórmula da derivada é g' de t é igual a gradiente de f aplicada em p mais tv, que é o nosso gama de t, vezes a derivada de gama' de t, que é o nosso v. Então, se a gente trocar o t por 0, já temos essa fórmula aqui. E acabou. A dedução é exatamente essa, é direto da regra da cadeia. Tá? Mas precisa dessa hipótese. No momento, a gente vai trabalhar com ela, funções desse estilo aqui mesmo. Então, um exemplo, só para a gente ver como que funciona. Eu pego uma função de x, y igual a... Aí eu coloco uma expressão. No caso, essa função aqui já é de classe C1. Del f del v no ponto 1, 2. Calcule del f del v no ponto 1, 2 e a gente pede quem é a direção v. Muitas vezes a gente faz um texto, v faz o ângulo, sei lá, 60 graus em relação ao eixo x. A gente bota um texto aqui meio geometria analítica, mas essencialmente falar quem é a direção e falar quem é o sentido. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, primeira coisa que a gente faz, e por favor, nunca esqueça disso, é normalizar. Quando eu coloco menos 1 em 1, quando a gente fala de derivada direcional, a norma de v tem que ser igual a 1. Então, derivada direcional, o que a gente faz? Deixa eu ver aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro, normalizar. Então, considera, vamos dizer, menos 1. Desculpa aqui. Eu vou aplicar uma fórmula. V é igual a... Isso aqui é um vetor. Para transformá-lo em tensor, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa normalizar. Tensor é direção com norma 1. Então, é um vetor com norma 1. Então, se a gente considerar tensor, basta a gente dividir pela norma dele. Ou seja, se a gente pegar qualquer... Deixa eu botar uma outra notação aqui. Deixa eu usar o V. Se eu considerar, por exemplo, qualquer vetor W como V sobre norma de V, nós temos que a norma de W é igual a 1. Isso aqui eu acho que sai direto da geometria analítica, mas basta botar a norma aqui. Isso aqui só pode ser norma 1. Então, o que a gente tem? Bom,
essa norma aqui é rápida a calcular. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2, e tira a raiz quadrada. Então vai dar menos 1, 1, dividido por raiz de 2. Tá, então isso aqui, deixa eu apagar. E isso aqui tudo é igual a menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá? A primeira coisa que eu faço é isso. Então agora sim, como f é diferenciável, agora vamos responder. Diferenciável, e pelo que a gente provou, então, temos que del f, del v no ponto 1, 2 é igual a gradiente de f no ponto 1, 2 vezes agora a direção v. Tá aí que a direção v é isso aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? Algumas contas, né? Quem é gradiente de f no ponto xy? Gradiente de f no ponto xy é o quê? Primeiro, deriva em relação a x. Então, vai dar 2x mais y. E deriva isso aqui em relação a y, que é x. Então, gradiente de f no ponto 1, 2, isso aqui vai ser igual a x igual a 1, y igual a 2. Então, a primeira coordenada é 4, a segunda coordenada é 1. Então, nós temos que del f, del v no ponto 2 é igual a 4, 1, vezes, ou seja, o produto interno com menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, fazendo essa continha, vai dar... Bom, só fazer a continha, 4 vezes menos raiz de 2 sobre 2 é menos 4 raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar menos 3 raiz de 2 sobre 2. Então, basicamente é isso. É só aplicar a fórmula, fazer as normalizações. Isso aqui é muitas vezes esquecido por estudantes. E aplicar, fazer um textinho que f é diferenciável. E depois, basicamente, aplicar a fórmula. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.